Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e mais uma vez nós estamos aqui na quinta-feira para fazer a leitura e as considerações do livro de Provérbios. Hoje a gente continua no capítulo 15, nos versos 6 a 10, fazendo uma leitura e umas considerações e até uns comentários de outras partes da Bíblia que nos fazem entender e perceber melhor aquilo que o Senhor quer ensinar para os nossos corações e para as nossas vidas. Muitas vezes ensinamentos práticos, ensinamentos de como nós lidarmos com as coisas no nosso dia a dia. E a gente encontra na palavra do Senhor, porque é a vontade dele que a gente tenha conhecimento para saber como nos comportar, como reagir às situações e como viver nesse dia a dia que nós temos aqui na Terra. Então eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 15, nos versos 6 a 10, mas se você não estiver com a Bíblia, não tem problema, é só acompanhar comigo a leitura e as considerações, as reflexões. Vamos lá? Provérbios 15, capítulo 15, versos 6 a 10. E o verso 6 ele diz assim: Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. A gente pode refletir isso de duas formas. Se a gente for tomar falando sobre riqueza terrena, sobre material, ainda que num sentido ou individual ou coletivo, daquilo que tem na casa, daquele que é considerado justo no Senhor Jesus, justificado no Senhor Jesus, a gente pode tomar como uma primeira reflexão que a casa daquele que é justificado no Senhor Jesus é rica, não necessariamente de bens materiais, mas ela é rica espiritualmente, porque ali existe fortaleza de vida, fortalecimento da vida que nos é concedido pelo Senhor. Aqui no capítulo 15 mesmo, mas nos versículos 16 e 17, dá pra gente uma outra linha também de reflexão, que na verdade, corrobora um pouquinho e depois puxa para outra linha de reflexão. Veja só, os versos 16 e 17 ainda do livro aqui, do capítulo 15 do livro de Provérbios, diz que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E o verso 17 diz que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. E aí você vê que já rompe a significância de riqueza material, Não é só prosperidade material, porque a segunda parte desse verso 6, ele fala, mas nos frutos do ímpio há perturbação. É esse contraponto que na casa daquele que não é justificado pelo Senhor, naquele que se alimenta ainda, vive na iniquidade, vive na desobediência, é um lar, ainda que próspero, ainda que rico materialmente, mas tão cheio de contenda e tão cheio de perturbação, que, de certa forma, eu acho que de todas as formas, a gente pode considerar que não há benefício, Não há felicidade. Então, é exatamente essa correlação. A casa onde há riquezas espirituais no Senhor, ainda que não hajam as materiais, é uma casa feliz e com prosperidade genuína, porque é uma casa onde se aproveitam das riquezas. Mas a casa daquele que não serve o Senhor, ainda que tudo possuam, eles não têm gozo, não têm alegria, não têm contentamento e nem felicidade, ainda que tudo possuam. Não tem, inclusive a gente pode refletir, Não tem nenhuma duração essa prosperidade, essa riqueza, ela não se multiplica, mas ela chega inclusive a ser alimentada por destruição, aquela busca constante do mais e do mais e do mais e do perde-se ganha, perde-se ganha. É mais ou menos umas linhas que a gente pode refletir desse versículo 6. No versículo 7 diz assim: os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. E aqui eu abro um parênteses que a gente consegue perceber no livro de Provérbios que basicamente todo capítulo tem algum verso relembrando para nós o poder das palavras, da comunicação, da importância de como nós estamos por dentro, se somos saudáveis, se somos fortes, se estamos no Senhor e bem alimentados, se a nossa fonte de alimentação é o bem, porque isso vai manifestar
a semeadura que são as nossas palavras. Então é exatamente sobre isso a reflexão que eu trago, né? Porque a palavra daquele que se alimenta da sabedoria, do conhecimento que vem do céu, elas são boas palavras, elas são boas sementes, porque elas aproveitam sempre das oportunidades para levar as pessoas a conhecer o Senhor, para libertar as pessoas através da verdade, mostrando o verdadeiro caminho, mostrando a verdadeira vida, né? Mas na contrapartida, na segunda parte ali do verso, diz que o coração dos tolos não fará assim, relembrando a nós que o coração dos tolos ele não age dessa forma, e as palavras dos tolos que estão em tolice, né, não agem dessa forma porque eles apresentam aquilo que eles carregam dentro de si. Então, no coração do tolo não há saúde, não há vida, não há verdade, não há bem, mas há erro, há descontrole, há sofrimento, há contenda, né? A ira, a ignorância, e por estar cheio de todas essas coisas, assim a boca deles também transmitem todas essas coisas. E aí a semeadura não tem como ser nada diferente daquilo que eles carregam dentro de si. No verso 8 diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E aqui esse vídeo toma esse nome, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E as reflexões que o Senhor nos concede em relação a isso não são complexas, são simples, da seguinte forma, né? Ao Senhor, o Senhor ele só se agrada, né, daqueles que estão em caminho de retidão. Ele só se agrada daqueles que buscam a Ele e querem, desejam e escolhem aceitar, seguir o caminho dele. São essas as pessoas que são aceitáveis aos olhos do Senhor. E eu gostaria de deixar algumas palavras para que a gente possa refletir o peso e o valor desse verso nessa noite. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gorduras de carneiros. E em Provérbios, no capítulo 21, bem mais para frente do que a gente está, no verso 27, diz que o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Provérbios também, mas lá mais para frente, no capítulo 28, no verso 9, diz assim, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. No livro de Isaías, mais um, capítulo 61, verso 8, diz que porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E por último, no livro de Amós, capítulo 5, verso 22, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. No Antigo Testamento, para cada pecado equivalente, cada ato, cada transgressão, existia um ritual, existia uma liturgia, né, de holocaustos a serem apresentados pelo sacerdote, a serem realizados para a expiação do pecado dos povos. A reflexão, lógico que esse tipo de prática ele já não é adotado no Novo Testamento, até porque nós temos o Senhor Jesus que veio para expiar os nossos pecados, então já não se faz mais necessário, mas o ensinamento fica, ainda que seja do Antigo Testamento. Por que a gente fala tanto obedecer é melhor do que sacrificar? Porque aquele que tem como expiar os seus atos, ele não se preocupa em conhecer a lei do Senhor, entender a gravidade do erro, entender como praticar o bem, a verdade e a doutrina, né, da justiça que o Senhor nos ensina através das suas leis e dos seus mandamentos. Ele não se preocupa porque, vivendo ele a vida, se alguém apontar ou se ainda for sinalizado, ainda se ele incorrer em algum pecado, ele simplesmente precisa ter alguns itens e ir lá e entregar essa oferta de sacrifício e está pago, está tudo bem. Então,
não é uma licença poética, mas a pessoa ela entra num lugar onde ela não se sente obrigada, ela não entende a severidade do peso da palavra de Deus. Então ela escolhe viver a sua maneira e aí colocar o sacrifício depois para pagar como se fosse uma conta, como se fosse um imposto, né? Mas a palavra de Deus ela é muito maior do que isso. Então é uma reflexão para que nós não escolhamos, né? Escolhamos no pedir desculpas, escolhamos fazer os maus atos e depois correr atrás do prejuízo. Antes, o Senhor ele não se agrada de que nós queiramos e que nós obedeçamos, porque nesse momento a gente escolhe Ele. Tem muitas coisas que são muito difíceis na vida terrena de nós conseguirmos atingir, mas quando você tem no seu coração a decisão, a intenção de conhecer a palavra e a intenção e a escolha de seguir a palavra e a intenção e a escolha de obedecer a palavra de Deus, o Senhor ele ajuda em cada etapa do caminho. E aquilo que antes era impossível, quando você olha para trás, você já não enxerga como impossível, você enxerga do porquê que era feito de outra forma, qual era a graça de viver de outro jeito. Então, ainda que eu esteja aqui ilustrando um pouquinho demais, esse verso ele é muito importante porque o sacrificar é abominável ao Senhor, porque demonstra que o coração das pessoas não estava ligadas em conhecer verdadeiramente a natureza do Senhor e da sua verdade, da sua doutrina e do mundo vindouro, e sim em atender a liturgia, em atender religiosidade, em atender, em pagar tributos, impostos, sacrifícios, né, para expiação ali, seguir uma doutrina. Então não era algo que estava no cerne da intenção da pessoa conhecer e observar, e meditar, e persistir e resistir, mas era necessário para o momento daquele tempo, daquela época e daquele povo. Hoje e sempre, né? Mais importante é que nós queiramos estar com o Senhor e nos esforcemos, que Ele vai ajudar em cada etapa do caminho a permanecermos nele, se assim nós quisermos de todo o nosso coração, como a própria palavra fala, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa intenção, com toda a nossa força, e de toda a forma que nós pudermos. No verso 9, diz assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Provérbios 21, versículo 21 diz que o que segue a justiça e a beneficência encontra a vida, achará a vida, a justiça e a honra. E no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 11, diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Em Provérbios 21 existe o ensinamento. E no 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, é a instrução direta, né? Provérbios nos mostrando o que acontece quando você segue, né, a justiça e a beneficência, né? O que você encontra, o que você ganha com isso. E 1 Timóteo 6, 11, o Senhor instruindo: foge das coisas que são contrárias aos valores dos céus, aos valores que o Senhor demonstra pra gente, que são os valores daquele que creem e confiam nele. E no verso 10, que é o nosso último verso dessa noite, diz assim: correção molesta, ou em algumas traduções severa, há para o que deixa a vereda, que larga, né, o caminho, e o que aborrece, ou em algumas traduções odeia a repreensão, morrerá. É mais uma instrução do Senhor para a gente sobre a questão do orgulho, da obediência, da humildade e a submissão. Por quê? Se a gente for refletir, e até vou pegar um gancho, no livro de Provérbios, mas no capítulo 5, que a gente já passou, no verso 12, diz assim: e então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E também Provérbios ainda lá atrás, mas no capítulo 10, no verso 17 diz assim: o caminho para a vida é aquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro.
A palavra mostra pra gente que não basta só a gente aceitar a repreensão, ou aceitar a crítica, ou aceitar a instrução. Nós devemos gostar dessa instrução. Nossa, mas Camila, o que você quer? Eu tenho que gostar de ser chamada a atenção? Sim, porque quando a gente gosta de algo, nós vemos benefício naquele algo, nós crescemos com aquele algo. Não é que nós vamos insistir em vários erros para ser repreendidos o tempo todo. Não é isso, mas é ver valor na instrução, na correção, no endireitamento de caminho que o Senhor concede pra gente. Porque se nós desprezarmos ou odiarmos sermos corrigidos, é o nosso eu, mais uma vez, é o nosso orgulho, é a nossa arrogância, é a nossa soberba, dizendo que nós não precisamos, quem é aquele que nos corrige, quem é o Senhor, quero fazer do meu jeito, é nós nos colocando no lugar acima do Senhor, que sabe de todas as coisas e que formou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. É como se a gente nos colocasse de, tudo bem, o Senhor me criou, mas sou eu que sei da minha vida. E não é bem assim. A instrução melhor, o caminho melhor e a vontade melhor sempre será do Senhor. Então esse verso, ele vem para dizer pra gente, né, que toda repreensão e que instrução, ela vem, corrige, transtorna um pouco a gente, perturba, tira a gente do modo confortável, mas nos mantém no caminho da verdade e da justiça. Então, encontremos prazer nas instruções do Senhor, porque são para a nossa vida, são para a nossa salvação, são para a nossa alegria e felicidade, são para a nossa saúde, né? Mas quando nós desprezamos, quando nós não atentamos, quando nós rejeitamos toda a instrução do Senhor, não há outro caminho que não seja o caminho completamente oposto do que aquele que se agrada em receber as instruções daquele que realmente sabe do que está falando, que é o Senhor. Eu agradeço